Por que o corpo de Moisés nunca foi encontrado? A história do Êxodo gira em torno de Moisés e relata uma das fugas mais dramáticas da história. Mais de 2 milhões de pessoas escravizadas conseguiram sair de uma das nações mais seguras da terra. É um relato impressionante, cheio de eventos extraordinários. Alguns dos milagres mais famosos registrados na Bíblia. Durante esse tempo, os israelitas foram guiados por um homem chamado Moisés. Ele presenciou mais milagres do que Abraão, Isaque e Jacó juntos. Esses acontecimentos ocorreram um após o outro, mostrando como Deus intervinha para ajudar seu povo. Alguns milagres até pareciam mágica, como quando o cajado de Moisés virou uma cobra. Mas a maioria dos milagres eram sinais claros de que a natureza estava sendo controlada. Deus mostrando sua autoridade sobre a criação para proteger seu povo. Moisés também tinha um histórico de sobreviver contra todas as probabilidades. Quando nasceu, o faraó havia ordenado que todos os meninos fossem jogados no rio. Essa parte da história é bastante conhecida. O Nilo era cheio de crocodilos e os egípcios achavam que matar os bebês era a única forma de enfraquecer os israelitas. Aquilo deveria ter sido o fim de Moisés. Mas assim como José, Moisés foi salvo e criado no palácio do faraó. O plano de Deus o colocou nas melhores escolas do Egito, onde recebeu a melhor educação. Entre o povo judeu, Moisés é visto como o segundo homem mais importante do Antigo Testamento, depois de Abraão. Mas sua vida na realeza acabou rapidamente quando matou um egípcio que agredia um escravo hebreu. Depois disso, teve que fugir para sobreviver. Os detalhes da vida de Moisés são realmente interessantes. Aos 40 anos, ele passou os próximos 40 cuidando de ovelhas no deserto. Depois voltou e liderou os israelitas por mais 40 anos. Ficava claro que Deus o estava guiando. Um dos momentos mais marcantes da sua vida foi quando viu Deus numa sarça ardente. O fogo não era o mais surpreendente. O que veio depois foi: Moisés começou a dar desculpas. Deus mandou que ele tirasse as sandálias, pois o chão era sagrado. E então disse que ele tinha sido escolhido para libertar o povo do Egito. Moisés não se sentia preparado. Deu 5 razões para dizer que não era a pessoa certa. Primeiro, disse que não era importante o bastante. Depois, afirmou que não sabia o que dizer. A terceira desculpa foi que ninguém acreditaria nele, que achariam que ele tinha inventado tudo. Mas Deus prometeu estar com ele e realizar sinais para provar isso. Moisés então disse que não era bom de fala, que sua gagueira dificultaria a comunicação. Então Deus escolheu o irmão de Moisés, Arão, para falar em seu lugar. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre como Moisés morreu. Existem apenas 3 menções, e cada uma delas acrescenta um ar de mistério à história desse homem extraordinário. Sabemos que Moisés tinha 120 anos quando morreu. Em Deuteronômio 34:7, diz que, mesmo com essa idade, sua visão continuava nítida e ele ainda tinha força. Mesmo naquela idade, Moisés estava cheio de vida quando Deus o chamou para casa. Moisés faleceu sozinho, encostado em uma rocha no topo do Monte Nebo. De lá, ele olhou para o Rio Jordão e viu a terra que Deus havia prometido aos israelitas. Uma terra que ele mesmo nunca entraria. Moisés foi proibido de pisar naquela terra por causa de um erro que cometeu nas águas de Meribá, Cádiz. Ele havia conduzido o povo de Israel até a fronteira de Canaã, e Deus permitiu que ele a visse, mas não que entrasse nela. Perto do fim da sua vida, Moisés subiu o Monte Nebo, partindo das planícies de Moabe até alcançar o pico de Pisga. Ali, Deus lhe mostrou toda a extensão da terra prometida. Em Números 27, 12 a 13, o Senhor disse: Suba às montanhas de Abarim e veja a terra que dei ao povo de Israel.
Depois de vê-la, você se reunirá aos seus antepassados na morte, assim como seu irmão Arão. Deus explicou o motivo pelo qual Moisés não poderia entrar na terra em Deuteronômio 32, 51 a 52. Foi porque ele não confiou o suficiente em Deus diante do povo, nas águas de Meribá-Cádiz, no deserto de Zim. Ele não honrou a santidade de Deus diante dos israelitas. Por isso, Deus disse: "Você verá a terra de longe, mas não entrará nela, a terra que estou dando a Israel." Deus cumpriu a sua palavra. Ele permitiu que Moisés visse a terra prometida, mas não o deixou atravessar. No capítulo 20 de Números, lemos sobre o que aconteceu nas águas de Meribá, em Cádiz. Os israelitas estavam quase no fim da jornada de 40 anos pelo deserto, quando chegaram ao deserto de Zim. Mais uma vez, estavam sem água. Frustrado e desesperado, o povo começou a reclamar, se voltando contra Moisés e Arão. Moisés e Arão foram até a tenda sagrada para buscar orientação. Eles se prostraram diante de Deus e ele lhes deu instruções: reunir o povo e falar com uma rocha. A água sairia dela. Moisés então reuniu o povo, com o cajado na mão. Mas, em vez de falar calmamente com a rocha, ele falou com raiva ao povo, dizendo: "Ouçam, rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para vocês?" Então ele bateu 2 vezes na rocha com o cajado. A água saiu, como Deus havia prometido, e todos beberam, inclusive os animais. Esse momento está descrito em Números 20, versículo 1 a 13. Naquele tempo, todos os israelitas chegaram ao deserto de Zim no primeiro mês. Ficaram num lugar chamado Cádiz. Foi ali que Miriam, irmã de Moisés, faleceu e foi sepultada. Não havia água, então o povo se reuniu e começou a reclamar com Moisés e Arão. Eles discutiram com Moisés, dizendo: "Teria sido melhor termos morrido como os outros diante do Senhor. Por que vocês nos trouxeram para este deserto terrível só para morrermos aqui com nossos animais? Por que nos tiraram do Egito só para nos trazer a um lugar como este? Não há trigo, nem figos, nem uvas, nem romãs e nem água." Moisés e Arão saíram do meio do povo e foram até a entrada da tenda, onde se prostraram com o rosto no chão. Então, a presença do Senhor apareceu a eles. Deus disse a Moisés: "Pegue o cajado e reúna o povo. Você e Arão devem falar à rocha diante deles. Ela vai jorrar água e vocês poderão dar de beber ao povo e aos animais." Moisés pegou o cajado como Deus havia mandado. Ele e Arão reuniram o povo perto da rocha e Moisés disse: "Ouçam, rebeldes, será que temos que tirar água desta rocha para vocês?" Então ele levantou a mão e bateu 2 vezes na rocha. A água jorrou e todos beberam, inclusive o gado. Mas Deus disse a Moisés e Arão: "Porque vocês não confiaram em mim o suficiente para mostrar que sou santo diante do povo, não serão vocês que os conduzirão à terra que prometi." Esse lugar foi chamado Meribá, porque foi ali que os israelitas discutiram com Deus. Mesmo assim, Deus mostrou seu poder ao fornecer água. No entanto, como Moisés não seguiu exatamente as instruções de Deus, ele e Arão não poderiam entrar na terra prometida. O castigo pode parecer severo, mas Moisés cometeu vários erros. O mais importante foi não obedecer exatamente ao que Deus havia dito. Ele deveria falar com a rocha, não bater nela. Em vez de seguir o mandamento de Deus e falar à rocha, Moisés a golpeou com seu cajado. Já tinha havido um momento anterior em que Deus mandou Moisés bater numa rocha para fazer sair água, mas aquela era outra ocasião, com instruções diferentes. Desta vez, Deus havia deixado claro: Moisés deveria apenas falar com a rocha. Deus queria que Moisés demonstrasse fé e obediência. Depois de tudo o que haviam vivido juntos, Deus esperava que Moisés confiasse plenamente nele.
Não era necessário agir com força, bastava obedecer e crer que Deus cumpriria sua palavra. Outro erro de Moisés foi tomar para si o crédito pelo milagre. Quando falou ao povo, ele deu a entender que ele e Arão estavam fazendo a água sair. Em vez de apontar Deus como o autor do milagre, Moisés falou como se fosse algo que ele e seu irmão estavam realizando. E tudo isso aconteceu diante do povo. Por isso, Deus não podia simplesmente ignorar o que houve. Ele precisava garantir que todos entendessem que Ele é santo e deve ser respeitado. Em 1 Coríntios 10:4, lemos que os israelitas beberam da mesma bebida espiritual. Eles beberam da rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Cristo. Assim, a rocha que deu água é usada na Bíblia como símbolo de Jesus. Em Êxodo 17:6, quando Moisés feriu a rocha, foi como uma imagem de Cristo sendo ferido, representando sua morte na cruz. Em Hebreus 7:27, está escrito que, diferente dos outros sacerdotes, Jesus não precisou oferecer sacrifícios várias vezes. Ele se entregou uma única vez, e isso foi suficiente para perdoar todos os pecados. Nesse sentido, quando Moisés deveria apenas falar com a rocha em Números 20, isso poderia simbolizar a oração. Jesus foi ferido uma única vez, e desde então, ele continua a oferecer a água viva, ou seja, a salvação para todos que clamam a ele com fé. Mas quando Moisés bateu na rocha com raiva, ele quebrou essa imagem. Foi como simbolicamente ferir Cristo uma segunda vez, o que vai contra o ensino da Bíblia. A ordem de Deus para bater na rocha em Êxodo 17 servia para mostrar uma imagem de Jesus, nosso Salvador. Os Salmos e Isaías descrevem Cristo como nossa rocha, a pedra fundamental, ferida ou morta por nós, e que traz água viva ao seu povo. Hebreus repete que Jesus morreu uma única vez por todos, e nenhum outro sacrifício é necessário. Então, quando Deus mandou Moisés ferir a rocha em Êxodo 17, aquilo deveria acontecer apenas uma vez. Aquela ocasião era uma representação do sacrifício único de Jesus para trazer salvação. Mais tarde, em Números 20, Deus mandou Moisés apenas falar com a rocha. Isso servia para preservar a imagem poderosa que havia sido criada. Mas, ao bater na rocha pela segunda vez, Moisés quebrou essa imagem. Se Deus não tivesse corrigido Moisés, as pessoas poderiam entender errado e achar que Jesus, representado pela rocha, precisaria ser ferido mais de uma vez para nos salvar. Por isso, Deus precisou agir com firmeza. Ele queria que todos entendessem o verdadeiro significado da salvação através daquela imagem. Moisés não pôde entrar na terra prometida, não por crueldade, mas para reforçar a importância da lição. Ao fazer isso, Deus criou uma nova imagem, uma que nos ajuda a entender a salvação de forma mais clara. Ao não permitir que Moisés entrasse na terra prometida, Deus mostrou que não recebemos a salvação por meio da lei, que Moisés representava, mas sim por meio de Jesus. Isso é revelado através de Josué, cujo nome em hebraico, Yeshua, é o mesmo que Jesus. A punição de Moisés foi severa, por causa da sua desobediência, orgulho e por ter distorcido o significado do sacrifício de Cristo. Ele não pôde entrar na terra que Deus havia prometido. Isso é afirmado claramente em Números 20, 10, 12. Mesmo assim, Moisés nunca reclamou do que aconteceu. Ele aceitou a decisão de Deus e continuou liderando o povo com fé e dedicação. Em Deuteronômio 34, versículo 1 a 6, lemos que Moisés subiu o Monte Nebo, partindo das planícies de Moabe até o cume chamado Pisga, de frente para Jericó. Ali, o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan,
toda a região de Naftali, as terras de Efraim e Manassés, toda a Judá até o mar ocidental, o deserto do sul e as planícies de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Então Deus disse: esta é a terra que prometi a Abraão, Isaque e Jacó. Eu disse que a daria aos seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus olhos, mas você não atravessará para ela. Assim, Moisés, o fiel servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme Deus havia dito. O próprio Deus enterrou Moisés num vale de frente para Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe exatamente onde fica sua sepultura. Embora Moisés tenha sido punido por não obedecer à ordem de Deus, ele morreu como um homem de fé e com grande honra. Ele foi a única pessoa que, segundo a Bíblia, foi enterrada pelo próprio Deus. Isso é um sinal de profundo respeito, mas algo ainda mais notável aconteceu naquele lugar mais tarde nas Escrituras. Falaremos sobre isso em outra parte do vídeo. O povo chorou por Moisés durante 30 dias. Isso é muito mais do que o período de luto comum de 7 dias. Quando perdemos alguém que amamos, despedir-se nunca é fácil. Seja numa despedida na escola ou diante de um túmulo, a dor da separação é real. Mas como filhos de Deus, sabemos que chorar é permitido, mas não precisamos perder a esperança. Sim, sentimos dor agora, mas aqueles que partiram já não sofrem mais. Podemos estar lutando aqui, mas eles estão em paz na presença de Deus. Séculos depois, nos evangelhos, vemos algo impressionante. Moisés aparece num monte e conversa com Jesus. Mesmo que Moisés não tenha entrado na terra prometida durante sua vida, ele pôde estar ali espiritualmente com Cristo. Seu sepultamento no Monte Nebo foi feito por Deus e não pelo povo. Segundo muitos estudiosos da Bíblia, Deus enterrou Moisés em segredo e não deixou nenhum marcador para que os israelitas não transformassem o local em um ponto sagrado ou começassem a adorá-lo. Essa ideia faz sentido, especialmente porque os israelitas frequentemente lutavam contra a idolatria. Há ainda outra parte misteriosa dessa história em Judas 1:9. Lá lemos que quando Moisés morreu, o arcanjo Miguel teve um confronto com o diabo pelo corpo de Moisés. Essa cena envolve 3 figuras importantes. Primeiro, a Satanás. A Bíblia o descreve como um inimigo poderoso de Deus e também inimigo de todos que escolhem seguir a Deus. Em Gênesis 1:31, lemos que tudo o que Deus criou era bom, mas Satanás escolheu se rebelar, e ele não estava sozinho. Muitos anjos o seguiram, como é descrito em Ezequiel 28:16 e Isaías 14:12-17. Satanás foi quem tentou Eva no jardim do Éden, levando-a ao pecado. Adão a seguiu, e por causa disso, toda a humanidade caiu sob maldição. Isso é explicado em Gênesis 3:16-19 e Romanos 5:12. Na Bíblia, Satanás é simbolizado como uma serpente e também como um dragão. Veja Gênesis 3:1 e Apocalipse 12:9. Ele é descrito como assassino e pai da mentira. Espalha falsos ensinamentos e tenta prender as pessoas na escuridão espiritual, como é alertado em 1 Timóteo 4:1. Esse versículo diz que nos últimos dias alguns abandonarão a fé e acreditarão em mentiras espalhadas por espíritos enganadores e demônios. A Bíblia nos revela várias verdades importantes sobre Satanás. Primeiro, ele é um ser real, não apenas um símbolo. Ele tem mente, emoções e capacidade de escolha, como vemos na história de Jó, capítulo 1. Mas ele não é igual a Deus. Foi criado por Deus, conforme mencionado em Ezequiel 28:15. Satanás não governa o inferno. Na verdade, o inferno foi criado como castigo para ele e os anjos caídos que o seguiram, como lemos em Mateus 25:41. Além disso, ele não vive no inferno. Em Jó 1, 6-7, a Bíblia mostra que Satanás pode aparecer no céu e viajar pela terra. Ele não é todo-poderoso, só pode fazer o que Deus permite,
como vemos em Jó 1:10-2. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas lidera um exército de demônios, muitas vezes chamados em Efésios 6:12 de forças das trevas e poderes espirituais do mal nas regiões celestiais. Por meio dessa rede, Satanás tenta as pessoas e as desvia do caminho. Ele se esforça para impedir que a palavra de Deus crie raízes no coração das pessoas. Mateus 13:3-4 explica isso em uma parábola. Satanás também cega a mente dos descrentes para que não vejam a verdade do Evangelho, como lemos em 2 Coríntios 4:4. A segunda figura importante nessa história é o arcanjo Miguel. Ao lado de Gabriel, Miguel é um dos anjos mais conhecidos da Bíblia. Sabemos que Miguel é chamado de arcanjo, mas o que isso realmente significa? O que ele fez, quais são suas responsabilidades e qual é seu papel no exército celestial de Deus? O nome Miguel significa quem é como Deus. Uma pergunta poderosa. Curiosamente, muitas pessoas que dão esse nome a seus filhos não conhecem o profundo significado por trás dele. No livro de Judas, encontramos apenas uma breve menção a Miguel, mas essa referência gerou muitas discussões entre estudiosos da Bíblia. Não sabemos exatamente quando aconteceu a disputa entre Miguel e o diabo, mas muitos acreditam que foi logo após a morte de Moisés, durante seu sepultamento. Não nos é dito porque Satanás e Miguel estavam discutindo sobre o corpo de Moisés. Parece que o diabo achava que tinha direito sobre Moisés, talvez porque ele tenha matado um egípcio. Mas o arcanjo Miguel não discutiu nem acusou diretamente Satanás. Em vez disso, ele apenas disse: "O Senhor te repreenda." Depois, o anjo enterrou Moisés. Foi um final poderoso e misterioso para uma vida extraordinária. Depois da morte de Moisés, o povo chorou por 30 dias antes de atravessar o Rio Jordão. Embora haja muito que não sabemos sobre a morte e o sepultamento de Moisés, conhecemos algumas verdades essenciais. Primeiro, a palavra de Deus é sempre digna de confiança e suas promessas sempre se cumprem. Segundo, o pecado tem consequências, até mesmo para alguém tão fiel como Moisés. Ninguém está acima da disciplina de Deus. E por fim, Deus nem sempre explica todos os mistérios da Bíblia. Mas uma coisa é certa, como diz o Salmo 116:15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Há também uma lição importante no livro de Judas. Ele alerta sobre pessoas que vivem segundo seus próprios desejos. Rejeitam a autoridade e falam mal de coisas espirituais que não compreendem. Até mesmo Miguel, um arcanjo, não tentou enfrentar o diabo diretamente. Ele deixou isso para Deus. Essas pessoas, diz Judas, estão a caminho da destruição, porque seguem o caminho de Caim, correm atrás de dinheiro como Balaão e se rebelam como Corá. Elas agem por instinto, sem entendimento, e isso, no fim, levará à sua ruína. A Bíblia nos ensina a respeitar e obedecer às autoridades legítimas que Deus colocou. Mas os falsos mestres se recusam a fazer isso. Eles rejeitam qualquer forma de autoridade e só respondem a si mesmos. Judas destaca isso ao contar a história da disputa sobre o corpo de Moisés entre o arcanjo Miguel e o diabo. Miguel, mesmo com grande poder, não insultou nem acusou Satanás diretamente. Em vez disso, ele disse: "Que o Senhor te repreenda." Em contraste, esses falsos mestres não entendiam como a batalha espiritual realmente funciona. Eles eram arrogantes e completamente desconectados da realidade espiritual. Em vez de se voltarem para Deus, como fez Miguel, zombavam e blasfemavam daquilo que não compreendiam. Por que agiam assim? Porque não entendiam a seriedade de Satanás. Tratavam-no com leveza, como se não fosse uma ameaça real. Judas diz que se comportavam mais como animais selvagens, guiados apenas pelo impulso, sem entendimento.
Judas também os compara a três figuras bem conhecidas da Bíblia. Primeiro, Caim, que ofereceu um sacrifício sem sangue e sem verdadeira fé. Depois, Balaão, que usou seu papel espiritual em troca de dinheiro em vez de servir a Deus. E por fim, Corá, que se rebelou abertamente contra a liderança estabelecida por Deus. Todos esses homens rejeitaram a autoridade espiritual, e todos foram julgados por isso.